Olá pessoal, eu sou o Leonardo Marcelino e estou aqui para apresentar para vocês o curso teórico de Arquitetura Orientada a Serviço. Nesse curso, nós vamos ver diversos conceitos que formam a área de conhecimento chamada popularmente de SOA. Veremos vários conceitos específicos da arquitetura, além de conceitos relacionados a modelos arquitetônicos, infraestruturas e formas de implementação de SOA. Antes de iniciarmos o curso, eu vou fazer uma breve apresentação pessoal. Atualmente eu trabalho na Controladoria Geral da União, eu sou analista de finanças e controle e estou lotado na Diretoria de Sistemas de Informação. Antes disso, eu fui técnico de informática do Ministério Público Federal e também fui bombeiro militar e fiz parte da Força Aérea Brasileira. Sou formado em Sistemas de Informação pela FADOM, Faculdades Integradas do Oeste de Minas. Sou colaborador da lista TI Masters e do site Questões de Concursos. Além disso, sou professor no site Tec Concursos. Fui aprovado nos concursos do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, do Ministério Público da União, da Superintendência de Previdência Complementar, da Agência Brasileira de Informação, do BNDES, do Senado e da CGU. Esse curso nós utilizaremos as referências apresentadas nesse slide. Os dois livros do Thomas Ayer, SOA Princípios de Design de Serviços e SOA Conceitos, Tecnologia e Design. Os livros SOA na Prática, do Nikolai Jossutz e do Fábio Mazzulo. O modelo de referência da Oasis e Arquitetura de Referências do The Open Group. Iniciaremos com o conceito de SOA, conforme apresentado no modelo de referência Oasis. É um paradigma para organização e utilização de recursos distribuídos que estão sob o controle de diferentes domínios proprietários. Então nós temos que SOA é um paradigma, é um conceito, algo abstrato, e é voltado para computação distribuída, para recursos distribuídos. A arquitetura orientada a serviços, ela tem como características principais que ela é independente de implementação, ou seja, ela não depende de uma implementação física ou de alguma tecnologia subjacente, ela não depende de uma linguagem de programação, plataforma ou algum sistema operacional específico. Ela possui foco nos processos de negócio. Então, as suas aplicações elas serão implementadas de forma a entregar alguma funcionalidade do negócio. E essa funcionalidade ela é entregue na forma de um serviço. Esses serviços, por também serem independentes de implementação e possuir foco no processo de negócio, eles vão permitir com que o negócio e a infraestrutura de TI estejam melhor integrados. Então, uma outra característica da arquitetura SOA é que ela permite integrar os processos de negócio e a infraestrutura de TI. O Nikolai Jossutz, no livro SOA na Prática, ele afirma explicitamente que SOA é um paradigma aplicado a sistemas distribuídos, que ele é um conceito, ele não é uma arquitetura concreta. Além disso, ele também apresenta o que ele chama de 3 principais conceitos técnicos, que estão apresentados no slide, que seria o serviço, o barramento de serviços corporativo, o ESB, e o acoplamento fraco. Esses 3 conceitos nós veremos mais adiante. O Thomas Ayer, ele tem uma visão um pouco diferente. Para ele, o termo arquitetura orientada a serviços é um membro de algo maior, que ele chama de computação orientada a serviços. Essa computação orientada a serviços seria então uma nova perspectiva para a computação distribuída. E a arquitetura orientada a serviços seria apenas então um elemento desse algo maior. Para ele, a SOA seria o modelo arquitetônico dessa computação orientada a serviços. E com esse modelo arquitetônico, a organização vai conseguir uma melhora na eficiência, na agilidade e na produtividade de seus processos de negócio. Outro conceito importante é o conceito de serviço.
Aqui no slide nós temos a definição conforme o manual de referência do Oasis. É um mecanismo que permite acessar um conjunto de recursos no qual o acesso é fornecido por meio de uma interface, descrita e exercitada consistentemente de acordo com restrições e políticas, especificadas pela descrição do serviço. É oferecido por uma entidade, o provedor de serviços, para uso de terceiros, o consumidor de serviço, sem, contudo, haver necessidade desses terceiros conhecerem o provedor de serviços, podendo inclusive fazer uso do serviço de forma a extrapolar o escopo original concebido pelo provedor. Bom, desse conceito nós temos então que serviço possui duas entidades, o provedor de serviço e o consumidor de serviço. Temos também que o consumidor de serviço não precisa conhecer quem é o provedor do serviço que ele está utilizando. Então, isso nós estamos citando o conceito de provedor de serviço agnóstico, ou seja, não há necessidade de conhecimento de quem está entregando o serviço, apenas que o serviço possua as características que o consumidor necessita. Esse conceito também apresenta que o serviço possui uma interface. Essa interface, conforme o conceito, ela é descrita e exercitada de forma consistente. Então, ela vai ser uma interface que é bem definida e ela também vai ser descrita de forma abstrata. Ela não vai possuir detalhes técnicos, detalhes que a relacionam, que a ligam a alguma implementação ou tecnologia. Um outro componente do serviço, conforme a descrição, conforme o conceito, é a descrição do serviço. Essa descrição ela vai ser constituída das funcionalidades que o serviço deve entregar e das restrições e políticas às quais o serviço deve ser submetido. Algo que não foi citado nesse conceito é que o serviço, então, seria a unidade básica, a unidade elementar da arquitetura orientada a serviços. Um outro conceito que devemos citar também é o conceito de acoplamento fraco, que está intrinsecamente ligado a serviço. Um serviço ele deve ser projetado para ser independente, ele deve ser autônomo e autárquico, ou seja, ele não deve depender de algum estado subjacente, de alguma mensagem, de algum parâmetro que algum outro serviço passe. Dessa forma, essa implementação vai minimizar as dependências e assim nós teremos garantido esse conceito do acoplamento fraco. Ao se aplicar SOA numa organização, essa organização alcançará alguns benefícios. Aqui no slide nós temos alguns deles. O primeiro a ser apresentado é a agilidade. Os princípios de SOA vai permitir que a organização tenha uma maior eficiência ao responder às mudanças que o mercado impõe. Além disso, ele vai permitir também uma redução no tempo e no esforço para a automatização dos processos de negócio. Um outro benefício é que os princípios de SOA vai permitir a reutilização tanto da infraestrutura tecnológica quanto da infraestrutura do negócio. Esse foco na reutilização ele vai permitir uma redução de custos, o que vai refletir de forma direta no aumento do retorno sobre investimento. Outro benefício é a redução da dependência tecnológica. Como uma das características da SOA é a independência de implementação ou de tecnologia, ela vai permitir que a organização não seja mais dependente das mudanças tecnológicas, das evoluções tecnológicas, podendo então ter uma infraestrutura tecnológica estável e direcionada ao negócio. O processo de desenvolvimento na SOA ele também é mais eficiente. Como as aplicações elas são construídas a partir da composição de serviços já existentes, isso vai permitir com que haja uma diminuição na redundância da lógica de programação. Os serviços eles são responsáveis por entregar alguma funcionalidade do negócio.
E a aplicação que precise dessa funcionalidade, basta apenas utilizar esse serviço como seu componente. Então, como foi dito, vai haver uma diminuição na redundância da lógica, já que não vai haver a repetição da mesma lógica de programação em cada aplicação diferente. Uma outra vantagem da SOA é que, devido à reutilização, ao foco na reutilização, os processos de desenvolvimento eles vão ter o seu risco diminuído, já que a criação de aplicações normalmente é feita a partir da composição de serviços que já existem, e esses serviços eles já teriam seus riscos mapeados. Por fim, mas não menos importante, o último benefício a ser citado é que SOA permite uma sobrevida para os sistemas legados. Como o serviço ele é apenas uma interface para alguma funcionalidade subjacente, então essa funcionalidade ela pode estar implementada em qualquer plataforma. Ela pode estar implementada em alguma aplicação em mainframe, pode estar implementada em alguma aplicação Delphi, COBOL. Então, como o serviço é independente de tecnologia, ele pode ser utilizado para dar essa sobrevida aos sistemas legados da organização. Os sistemas não morreriam com a arquitetura orientada a serviços, já que o serviço seria apenas uma interface que permitiria o acesso a essas funcionalidades que estão implementadas, por exemplo, em algum sistema legado. Nessa imagem, nós podemos ter um melhor entendimento dos benefícios da SOA ao se comparar com os paradigmas anteriores. Aqui nós temos, então, nessa imagem à esquerda, as aplicações estruturadas em paradigmas que aqui nós chamamos de pré-SOA, e na imagem da direita, as aplicações que são construídas a partir dos conceitos SOA. As aplicações criadas nos conceitos pré-SOA, elas são construídas na forma de silos. Elas são fechadas e são monolíticas. Nelas, as funções de negócio são dependentes da aplicação. Aqui nesse exemplo, nós podemos perceber que temos 3 aplicações: o agendamento de serviço, o processamento de pedido e o gerenciamento de conta. Nós percebemos também que essas aplicações elas possuem algumas funções de negócio. Por exemplo, checar estoque. A função de negócio checar estoque ela existe na aplicação agendamento de serviço e ela existe de forma repetida na aplicação processamento de pedido. Outro detalhe com relação às aplicações pré-SOA é que cada aplicação é responsável pelas suas conexões ao repositório de dados. Isso aumentaria a complexidade e dificultaria também a manutenção dessas conexões. Ao se comparar com as aplicações que são construídas sob os conceitos SOA, nós percebemos que as aplicações ainda existem. Então, aqui no exemplo nós temos as 3, o processamento de pedido, o gerenciamento de conta e o agendamento de serviço. Contudo, essas aplicações elas são modeladas a partir do processo de negócio que elas pretendem resolver, ou pretendem automatizar, melhor dizendo. Então, por exemplo, a aplicação agendamento de serviço, ela vai ser composta pelos serviços status do cliente e checar estoque. Da mesma forma, o serviço checar estoque, ele também compõe a aplicação processamento de pedido. O que nós percebemos aqui de diferente é que não há redundância da lógica de programação, ou da lógica do processo de negócio, melhor dizendo. A função checar estoque é implementada pelo serviço e esse serviço é usado por quaisquer aplicações que necessite dele para automatizar o seu processo de negócio. Outra diferença também é que não mais as aplicações são responsáveis pela conexão aos repositórios de dados. São os serviços que têm essa responsabilidade. Então, cada serviço tem a responsabilidade pela sua própria conexão, pela sua persistência de dados. A aplicação apenas, então, utilizaria esse serviço. Ainda falando sobre benefícios, nesse slide nós temos uma visão diferente, que é a visão apresentada pelo Thomas Earle. Ele apresenta o que ele chama de 7 objetivos
E depois ele os caracteriza em objetivos estratégicos e benefícios estratégicos, sendo 4 objetivos, dos 7 objetivos, ele coloca 4 sendo objetivos estratégicos e 3 sendo benefícios estratégicos. Os objetivos então seria a maior interoperabilidade intrínseca, a maior federação, a maior diversificação de fornecedores e o maior alinhamento do domínio de negócio e de tecnologia. Já os benefícios estratégicos, que ele também chama de benefícios resultantes, seria o maior retorno sobre investimento, a maior agilidade organizacional e a menor carga de trabalho da TI. Uma outra característica importante que ele cita com relação a esses 7 objetivos é que, ao se alcançar os 4 objetivos estratégicos, nós teremos como resultado os 3 benefícios concretos. Então ele diz exatamente dessa forma, que alcançando os 4 objetivos estratégicos, nós temos como resultado os 3 benefícios resultantes. Apesar dos benefícios que SOA traz, ela também traz alguns problemas. Aqui nesse slide nós apresentaremos os desafios e os efeitos que SOA proporciona. Primeiramente, como desafio, nós temos que, ao se projetar um componente ou um serviço SOA, nós vamos ter um aumento na complexidade de design. Por quê? Esse serviço ele deve ser construído com um forte foco na reusabilidade e também ele deve ser construído de forma a ter um acoplamento o mais fraco possível. Isso vai provocar um aumento na complexidade do design dos serviços. Além disso, para que SOA possa ser propagada de forma bem sucedida, a maioria dos autores afirmam que ela precisa de padrões de design, de padrões de projeto. E um outro desafio também é que SOA ela exige a governança na organização. Não dá para implementar SOA na organização sem ter a governança como diretriz. Inclusive, o Gartner Group ele afirma que a governança SOA não é uma opção, ela é imperativa. Isso se deve à própria característica dos serviços e da composição dos serviços. Ou seja, uma organização ela pode construir uma aplicação a partir da composição de serviços. Só que esses serviços não necessariamente eles precisam fazer parte do inventário dessa organização. Ele pode pertencer a uma outra organização e a organização utilizar aquele serviço para compor a sua aplicação. Então, esse intercâmbio entre organizações, esse intercâmbio entre serviços vai aumentar a exigência de governança na organização. Outro ponto é os efeitos que SOA vai causar em alguns conceitos que já eram estabelecidos. O primeiro seria o efeito no conceito de aplicação. Como a partir da arquitetura orientada a serviço, as aplicações elas serão construídas a partir da composição de serviços, ou seja, basta eu pegar serviço X, serviço Y, serviço Z e a partir disso compô-lo numa organização, numa aplicação, que eu tenho essa aplicação construída, aquele conceito tradicional de aplicação sendo um bloco monolítico de código, ele vai deixar de existir. Além disso, a SOA também vai ter algum efeito no conceito de integração. A visão de integração que nós tínhamos antes da arquitetura orientada a serviço é que eu tenho uma aplicação implementada numa linguagem X, que roda numa plataforma Y, outra aplicação que é implementada num framework Z, e essas aplicações, essa infraestrutura precisa se comunicar. Então a organização precisava de um forte foco na integração, para que os dados pudessem ser intercambiados entre as aplicações. Já na SOA, essa forte necessidade de integração já não vai existir, porque o serviço em si ele já possui essa natureza de ser integrado, ele já é interoperável por natureza, ele tem essa interoperabilidade nativa. Então o serviço ele já é feito para se comunicar com outros serviços.
Então, como o serviço ele é uma interface de uma aplicação e ele pode, ou melhor, uma interface para uma determinada funcionalidade, ele já é feito para se comunicar com outros serviços, esse conceito de integração entre aplicações, essa necessidade de integração entre aplicações, ela vai deixar de existir da forma que a gente enxerga hoje. Vistos esses conceitos, agora vamos ver como que eles são cobrados em questões de concurso. Essa questão é da Carlos Chagas, ela é de 2011. Considere 1. Abordagem arquitetural corporativa que permite a criação de serviços de negócio interoperáveis que podem ser reutilizados e compartilhados entre aplicações e empresas. 2. As funcionalidades implementadas pelas aplicações devem ser disponibilizadas na forma de componentes e códigos interconectados por alto grau de acoplamento, de controle e de dados. 3. É baseada no princípio de processamento centralizado, que utiliza o paradigma de dados distribuídos para estabelecer a comunicação entre os sistemas clientes e os sistemas que implementam os serviços. Quantas características da SOA é correto que consta em? Bom, dessas três afirmativas, a única correta, a única verdadeira é da alternativa 1. Na alternativa 2, ela afirma que as aplicações são interconectadas com um alto grau de acoplamento. E é o contrário, o acoplamento é baixo, ou seja, o acoplamento é fraco. Na alternativa 3, ele afirma que ela é baseada no princípio de processamento centralizado. E não é, como nós vimos no conceito, lá do conceito do modelo de referência, ele é voltado para computação distribuída ou processamento distribuído. Então, nessa questão, nós temos apenas como afirmativa correta a afirmativa 1. O gabarito dela, letra A. Próxima questão. Ela é do CESP, de 2009. SOA é uma arquitetura orientada a serviços, utilizada para interoperabilidade de sistemas por meio de conjunto de interfaces de serviços fracamente acoplados, em que um serviço pode ser descrito como uma representação lógica de uma atividade de negócio que tem um resultado específico, como, por exemplo, um relatório resultante de um data mining. A questão está correta. E dela nós podemos extrair alguns conceitos que nós vimos nessa aula. Primeiro, a SOA ela é utilizada para para melhorar a interoperabilidade entre sistemas, entre aplicações heterogêneas. Isso é alcançado por meio do serviço, que seria o componente básico da arquitetura orientada a serviço. O serviço ele é composto de uma interface, que essa interface ela vai ser bem definida e ela é descrita de forma abstrata. Essa definição de forma abstrata ela vai ser feita no nível de abstração que vai fazer com que o serviço seja independente de tecnologia, independente de plataforma. E isso também vai somar a essa possibilidade de melhoria na interoperabilidade dos sistemas. Uma outra característica da arquitetura orientada a serviços é que ela tem um foco no negócio. Então, o serviço ele vai entregar alguma funcionalidade do negócio, ele vai representar alguma atividade do negócio. E lembrando também que os serviços eles são projetados para que eles sejam fracamente acoplados, ou seja, para que eles não dependam ou que o seu nível de dependência seja reduzido. Próxima questão. Ela é da FIP, de 2009. Entre as principais características da arquitetura orientada a serviços, é correto afirmar que a interoperabilidade entre os vários sistemas é feita através da personalização de interfaces proprietárias. Incorreto. A interoperabilidade na SOA ela não é alcançada com personalização de interfaces proprietárias. Nós devemos lembrar que a SOA ela é independente de plataforma, independente de ambiente de execução proprietário, independente de linguagem. A interoperabilidade ela é alcançada por meio do serviço.
O serviço, sim, ele é projetado no nível de abstração que vai permitir, que vai facilitar essa interoperabilidade entre os sistemas. Letra B. As aplicações SOA devem armazenar localmente os dados referentes ao estado das transações, enquanto aguardam o processamento realizado por outros serviços. Alternativa errada. O serviço ele tem como um conceito que ele deve ser independente de estado. Seria o termo stateless. Então ele não possui essa dependência de armazenamento, não há essa regra que um serviço deve armazenar os estados. Pode até acontecer em determinada situação, em determinado processo de negócio, entre a comunicação de um serviço para outro haver essa necessidade, mas isso não é regra, pelo contrário, ela deve ser diminuída essa dependência de estados. Além disso, essa questão de aguardar processamento que vai ser realizado por outros serviços também não é uma regra. Existem várias formas de serviços comunicarem, de comunicação entre consumidor e provedor. Uma delas pode determinar essa necessidade de que, para que o serviço execute ou volte ao seu fluxo de controle, ele precisa aguardar, mas existem outras formas. Por exemplo, nós temos a forma de requisição-resposta, a forma on-way, entre outras. Então, essa não é a regra, existem outras formas, lembrando. Letra C. Ela permite aumentar a agilidade no desenvolvimento de novos sistemas por meio da composição de serviços já existentes. Essa é a alternativa correta. E é como vimos, a arquitetura orientada a serviços, ela melhora, ela aumenta a agilidade no processo de desenvolvimento, por causa dessa forma de se construir aplicações. As aplicações são construídas por meio da composição de serviços que já existem na organização. Letra D. A criação de inventários de serviços impede o reaproveitamento sistemático de componentes lógicos. Pelo contrário, como nós vimos na alternativa C, os serviços que já existem na organização, eles são reutilizados, eles são reaproveitados. E esses serviços, via de regra, eles vão existir, eles vão estar localizados dentro de um inventário de serviços. Letra E. O acoplamento fraco aumenta a dependência entre os serviços utilizados. Também está incorreto. O acoplamento fraco ele diminui a dependência entre os serviços utilizados. Então, nessa questão, nós temos como gabarito a letra C. Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos continuar apresentando os conceitos da arquitetura orientada a serviço. Mais especificamente, nós vamos tratar dos conceitos apresentados no modelo de referência da Oasis. Até lá!